Olá, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Bruno Baltarejo, instrutor certificado Adobe Video Especialista, e hoje a gente vai falar como fazer a migração do software de edição, seja o Premiere, o Final Cut ou o Avid, para dentro do software de colorização da DaVinci Resolve. Essa é a segunda aula dessa série, a gente vai ter uma série completa sobre colorização dentro do DaVinci Resolve, uma aula nova toda semana, e hoje a gente vai ver como usar o Scene Cut Detector para pegar uma renderização de uma edição e picotar em diversos cortes de maneira bem prática. Vamos lá? Essa maneira que eu vou mostrar agora, ela é um pouco mais prática e um pouco mais garantida, mas em contrapartida, ela é um pouco chata em questões de transições e certos efeitos que ela não carregaria como transição, como um arquivo editável entre dois vídeos. Ela vai condensada no render. Então ela é boa em algumas situações, mas não em outras situações. Principalmente quando você usa muitas transições, você quer essas transições, ela pode ser um pouquinho chata. Mas no geral é uma opção muito boa, eu gosto bastante de usar Scene Cut Detector. Eu vou mostrar qual é a minha estratégia para fazer isso da melhor maneira, aproveitando ao máximo as especificidades da edição que você tem. Se você prefere utilizar modos de lista de edição, as informações que envia todos os arquivos brutos separadinhos com cortes automáticos, como vários arquivos brutos, assistam a aula da semana passada, que eu aprofundei de uma maneira bem aprofundada dentro desse assunto. Bom, como é que eu gosto de fazer nas minhas edições? Eu primeiro simplifico aqui as faixas de edição, pode ser mais de uma faixa de edição, não tem problema, mas eu simplifico elas e deixo separado o que são artes em outras faixas. Então, por exemplo, nessa edição eu tenho alguns light leaks na faixa superior que vão ficar separados dos arquivos de baixo. Além disso, eu tenho um GC. Esses light leaks eu sei que eu misturo com o vídeo principal usando blend modes ou modos de mistura. Porém, o GC, ele se mistura com a faixa principal simplesmente utilizando o alpha. Como são maneiras diferentes de interação entre as camadas, eu preciso transformar isso em camadas diferentes. Então eu vou deixar aqui os light leaks numa série de faixas, esse arquivo separados dos demais. Como ele é um só, eu acho que eu nem vou exportar ele, eu simplesmente abro na minha edição final, porque é super simples, é um arquivo só colado no final da edição. E o resto eu deixo tudo separadinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar primeiro, eu desliguei a faixa 1 e a faixa última, que é a que tem o GC, e eu vou exportar primeiro esses light leaks. Então eu venho aqui em Arquivo, Exportar, Mídia, e daí eu vou escolher um codec, um formato de trabalho que você prefira. Por exemplo, se eu estivesse utilizando o macOS, como o Yosemite, eu exportaria num ProRes. Como eu estou utilizando o Windows, eu tenho algumas opções diferentes. Eu poderia usar aqui DNxHR, num codec de qualidade bem alta, como o HQ. Ou aqui, por exemplo, o RGB 444, ou o HQX. Você vai escolher o codec que você preferir e na qualidade que você preferir. Então você tem aqui várias opções diferentes. Fique atento à resolução, aqui ó, 1080, que é 2K, que é 4K. O meu vídeo é 1080, a gente consegue ver aqui ó, Source é 1080, 23.976 de FPS. Então eu escolheria, por exemplo, esse DNX HQX 1080-24. Seria uma das opções. Outras opções que eu poderia utilizar. Eu poderia usar aqui o QuickTime. No QuickTime, escolher, por exemplo, Cineform RGB. Aqui eu posso usar de 10 bits, porque esses arquivos originais são de 8 e eu não estou utilizando o alpha. Então eu vou escolher essa opção, Cineform 10 bits. Todo o resto aqui, qualidade máxima, essas opções aqui todas ligadas. No caso a gente quer 10 bits e não 12, porque eu não preciso de tanta profundidade de bits para esse arquivo. E eu não vou usar alpha. Usar o render no máximo de qualidade. E é isso. Clico em exportar e eu vou exportar essa primeira série de arquivos do meu vídeo. Bom, agora eu vou selecionar a outra faixa que sobrou. Ligo essa faixa e desligo as demais. Nesse meu arquivo, na minha timeline, eu tenho uma fusão aqui no começo. Eu prefiro remover essa fusão e aplicá-la de volta dentro da DaVinci Resolve. Então eu tenho um relatório onde eu escreveria as coisas que eu sei que eu tenho que remontar. Então eu vou fazer um relatório aqui rápido, simples. Eu vou ter três faixas. Na faixa 1 são as cenas brutas, que é o nome que eu vou dar. Entre parênteses, adicionar fade inicial. Na faixa
2 Liex. E na faixa 3, vou adicionar esse GC, tá como Gisele GC. Eu vou jogar o original mesmo, Gisele GC. A partir de que tempo? 11h15. 11h15 até o frame final. E pronto, tem um relatório certinho de transição de um projeto para o outro. É um relatório manual, mas que evita você esquecer qualquer coisa. Então, vamos exportar essa faixa. Vou vir em Arquivo, vou vir em Exportar, Mídia. Vou escolher o mesmo codec que eu escolhi da última vez. Então, aqui GoPro Cineform, qualidade aqui 5, tudo marcado no original. IUV 10 bits, renderizar no máximo de BIFDEF, então o máximo de qualidade e profundidade de cores. O máximo de qualidade de render aqui também. Se eu quisesse, poderia usar aqui RGB mais alfa, que exporta com alfa também, 12 bits, caso eu precisasse ter transparência. Nesse vídeo eu não quero. Ou caso meu arquivo quisesse manter maior profundidade de bits, ter o mínimo de compressão possível. Ou, como eu já disse antes, pode escolher o codec de sua preferência. Clica em exportar. E a parte que eu tinha que fazer aqui dentro do Premiere terminou. Posso agora ir para dentro do DaVinci Resolve. Vou criar aqui dentro do DaVinci Resolve um novo projeto. Nesse novo projeto, eu vou configurar primeiro as configurações. A gente já viu lá dentro do Premiere Pro na última aula que as configurações desse projeto são 23.976 e que resolução ele é 1920 por 1080. Então, eu repito isso aqui dentro. Basta clicar na engrenagem, 1920 por 1080, 23.976. Clico em salvar. Agora eu vou importar aqui para dentro os arquivos. Esses meus arquivos estão salvos aqui na minha área de trabalho. Na área de trabalho eu salvei aqui em Cinecut Detector. E eu tenho Mulher Moderna, que é a base, Leaks, que é a segunda faixa, e ainda eu tenho aquela faixa do GC. Então eu vou vir aqui onde está o GC, ele está como Gisele GC, e eu jogo ali dentro também. Então eu joguei os 3 arquivos que eu vou precisar. Além disso, eu tenho a versão da trilha em Wave, que se eu quisesse importar, eu poderia importar também, mas eu creio que eu tenho ela também em cada um desses vídeos aqui numa qualidade boa. Mas se você quisesse, poderia também trazer o arquivo de áudio junto. Vou selecionar esse primeiro vídeo, vir aqui em edição e jogar ele dentro da timeline. Agora eu vou pegar os leaks e jogar na faixa de cima, na faixa 2. O áudio eu não preciso, então eu vou deletar o áudio. E o Gisele GC, eu vou também tirar o áudio, porque eu não preciso. E eu vou jogar na faixa 3. Eu sei que ia até o final, começa aqui, ó, 11h15, lembra que está lá no meu relatório. Começaram 11h15 e vai até o frame final. Então ele já está ali. Aqui está os light leaks. E agora a gente vai fazer as finalizações. Eu preciso, nessa primeira cena, começar com uma fusão. Vou colocar aqui um dissolve de 12 frames. O meu light leaks eu tenho que mudar o blend mode. Eu não lembro que blend mode que eu coloquei lá dentro do Premiere, mas se eu não me engano é o screen. Mas eu poderia ir dentro do Premiere e conferir. Ó, vou vir aqui no meu Premiere, vem opacidade, blend mode screen. Então, vou vir aqui, procuro o blend mode screen. Pronto, apliquei o blend mode nessa faixa. E aqui no GC, ele não veio com alpha, é um problema que eu já encontrei algumas vezes, trazendo arts do After Effects para dentro do Resolve, mas é muito fácil de resolver. Botão direito, Clip Attributes, Alpha Mode, eu quero que seja Pre-Multiplied. Então, OK, e pronto. Remontei a minha edição toda aqui dentro. Porém, eu não trouxe com os cortes, está vendo que eu trouxe como única faixa? E se eu quisesse que viesse cortadinho? Qual seria a diferença? Bom, eu vou voltar aqui em mídia, e aí eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui uma nova bin, chamada geral, e eu vou tirar esses arquivos aqui do master e vou jogar dentro de geral. Vou voltar aqui na minha pastinha, e eu tenho aqui o vídeo que eu exportei. Dessa vez eu quero trazer esse vídeo cortadinho. Para fazer isso dentro do DaVinci Resolve, você vem em Workspace, e aqui em Workspace você escolhe Cinecut Detector. Em Cinecut Detector, ele vai trazer essa janela, que é a janela de análise do corte. Ele ainda não começou a análise, então eu tenho que clicar no botão de Auto Cinecut Detector. Ele vai fazer uma análise do vídeo e vai aplicar um corte em cada parte onde ele considera que tem um corte. Faça uma conferência para ver se está tudo certo. Normalmente essas barras menores é o que ele ficou mais em dúvida, é onde você tem que conferir com mais calma. Aqui é uma barra de tolerância, se quiser que ele pegue mais ou menos
dar essa barra de tolerância. Por exemplo, aqui ele não vai mais considerar um corte, e aqui não vai mais considerar um corte. Se eu descer, ele volta a considerar um corte. Tá vendo aqui, por exemplo, onde tem essas linhas bem pequenas? Ele achou que poderiam ser cenas com corte. Se fossem mesmo, eu poderia baixar aqui inteiro. Ele ia considerar tudo isso sendo corte. Se eu subir, ele não considera, que é ótimo, porque aqui não é mesmo. Se em algum lugar ele não reconhecer um lugar que teria que ter um corte, você clica aqui em adicionar. Ou se você tem um corte que você não queria ter, você clica aqui em deletar. Daí você adiciona ou deleta um corte. Mas é muito, muito simples. Aqui tem uma relação de todos os cortes que ele encontrou. Coloca aqui adicionar os cortes ao Media Pool. Os seus cortes vão aparecer ali no Media Pool. Posso clicar aqui em fechar e eles aparecem aqui na ordem. Então eu vou vir aqui em edição e eu posso deletar essa faixa e substituir por esses cortes aqui, dessa vez. Eu não quero os áudios, então vou tirar os áudios. Vou tirar essa faixa aqui e vou mover esses arquivos até lá no começo. Seleciono aqui o comecinho, botão direito, 12 frames de cross dissolve e dessa vez agora eu tenho tudo cortadinho. Sempre faça uma conferência final se está tudo certo. Então eu mostrei já na última aula que eu sempre exporto um modelo, ele já está até aqui para mim na minha área de trabalho. Eu tenho um arquivo chamado modelo, qualidade baixa, só para referência, que eu exportei de dentro do Premiere, jogo para cá. Esse modelo é todos os arquivos juntos, eu jogo na faixa mais alta, não preciso aqui do áudio por enquanto, e jogo na faixa uma em cima da outra. Para eu conferir esse modelo, eu posso ligar e desligar o botão, para eu ver se tem muitas diferenças entre os arquivos, ou então eu posso mudar o Blend Mode de normal para diferença, e o que ficar diferente na tela é o que ele encontrou de diferença. Onde está preto, quer dizer que ele não encontrou diferença. Onde fica aqui essas manchas, ele encontrou diferença. No caso, no final, ele encontrou uma diferença de colorização, mas uma diferença bem pequena. Nessa aula, então, a gente aprendeu como transformar uma edição renderizada em diversos cortes dentro do DaVinci Resolve, e na próxima aula a gente vai ver como a gente solucionar problemas de edição quando estiver trabalhando com mídias muito pesadas, que é a utilização de proxies. Eu encontro vocês na próxima aula e até mais!